Olá, turma! Tudo bem? Aula de número 5, hermenêutica, e nós estamos estudando aí sobre interpretação do texto sagrado. Essa, para mim, é uma das aulas mais importantes desse módulo, porque nós vamos falar de regras, começando pela primeira regra da hermenêutica, a regra fundamental. A Bíblia é sua principal intérprete. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia explica a si mesma. Ou seja, as dúvidas em determinados textos bíblicos são sanadas dentro da própria Bíblia. Você vai encontrar respostas para muitos enigmas bíblicos em passagens paralelas. Então, essa é a regra fundamental da hermenêutica, número 1. Número 2, é preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual, sentido comum. Você precisa entender nessa segunda regra os usos, os costumes e a linguagem do tempo bíblico. Aí sim você se ajudará e vai compreender o sentido usual de cada palavra, consequentemente o sentido correto. Eu costumo dizer, você não pode fazer interpretações com a lente de 2021, 2022, 2023. Você tem que fazer a interpretação com a lente de 3.500 anos atrás, se for o Antigo Testamento, de quase 2.000 anos atrás, se for o Novo Testamento. Então entenda costume, linguagem, tudo aquilo, cultura, geografia, tudo aquilo que envolve o mundo bíblico lá como pano de fundo que a Bíblia foi escrita. Terceira regra da hermenêutica, tomar as palavras no sentido em que indica o conjunto da frase. É preciso verificar o assunto que o autor está desenvolvendo para terminar o sentido de uma palavra. As palavras mudam de sentido dependendo do assunto tratado. Por exemplo, carne. Carne, dependendo do assunto tratado, pode representar corpo, pode representar o que se opõe à espiritualidade. Outra palavra, mundo. Mundo pode representar o cosmos, mundo pode representar o sistema que vivemos aí fora, nesse mundo babilônico, sistema babilônico. Então, uma palavra ela pode ter vários significados, uma mesma palavra. Quarta regra, é preciso tomar as palavras em seu sentido indicado no contexto. É necessário analisar as porções de texto que vem antes e vem depois do texto escolhido. O que vem antes nós chamamos de contexto, o que vem depois nós chamamos de contexto. Os versículos anteriores, os versículos posteriores. Quando se acha um texto obscuro na sua interpretação, é preciso ver toda a lógica e inteira em que o texto em apreço está inserido. Existe um contexto imediato, que é aquele que vem antes ou depois do texto escolhido. Versículos anteriores e posteriores, capítulos anteriores e posteriores. Mas também existe um contexto que não é imediato, mas um contexto que está em outros livros. Por exemplo, para você entender Daniel, você precisa ler Apocalipse e vice-versa. Para você ler Apocalipse e entender, você precisa fechar o quebra-cabeça lá em Daniel. Então esse contexto, ele não vai ser um contexto imediato. Mesmo assim, você tem que fazer a análise. Quinta regra, considere o objetivo do livro.
Cada livro tem um objetivo. Os Salmos, por exemplo, eles foram escritos para louvar a majestade de Deus. O livro de Atos, por exemplo, ele teve o objetivo da continuidade do ministério de Cristo por meio da igreja. As cartas paulinas, que são 13, são cartas de doutrinação. Tem ali epístolas pastorais, tem ali toda uma didática para a igreja. Então, cada livro tem um objetivo e você precisa analisar se é um livro poético, se é um livro biográfico, se é uma narrativa. Analise essas questões. A sexta regra: consulte passagens paralelas. Textos que trazem do mesmo assunto que o texto em questão. Por exemplo, salvação. Você vai encontrar em toda a Bíblia essa temática. Então começa a fazer a tua hermenêutica dentro de passagens paralelas. Não fique preso apenas em um único livro, uma única passagem. Comece a trabalhar a mesma temática em vários livros para que você possa ampliar, então, esse conhecimento. Chegamos ao final da nossa aula sobre regras hermenêuticas, a aula de número 5. Eu espero que você amplie isso ainda mais com o nosso material didático e na próxima aula nós vamos começar a falar sobre as figuras de linguagem, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.